Olá, seguidor, seguidora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui. Olha, nesse react de hoje, nós vamos fazer aqui o Thomas Campbell, tá? O que ele fala do mito que o espiritismo kardecista sempre criou ao longo dos anos, tá? E principalmente no que ele diz, o que ele acha sobre o tal cordão de prata. Os caras inventaram até no espiritismo kardecista o cordão de ouro. E nós vamos aqui dissertar isso, se realmente isso existe ou não. Esse vídeo dele não tem dublagem, então eu vou fazer aqui uma tradução simultânea para vocês nesse, né, no que ele fala sobre isso em um dos seus. Your own metaphor for that. What you feel and the message you get and the connectedness is absolutely real. But you can only think about it in terms of your own metaphors. Ou seja, ele está falando aqui de viagem astral, que na verdade ele é uma das maiores sumidades em viagens astrais, e juntamente com o Instituto do doutor, até então, Monroe, né? Inclusive ele vai citá-lo aí. E a viagem astral dele não é essa viagem da viagem, dessas pessoas que dizem que fazem viagem astral. Eles são os precursores, inclusive, do remote viewing, ou seja, da visão remota, tá? Que tem vídeos aqui no canal detalhando, inclusive, um próprio documento da própria CIA, que investiu dezenas de milhões de dólares para tal pesquisa, e foi ratificado que a consciência muda a realidade e que esse mundo é um mundo holográfico, né? E que o pensamento, no caso que é a sua consciência, já que não existe corpo, não existe perispírito, não existe cordão de prata, não existe nada disso, isso é apenas uma imagem que você cria nesse mundo holográfico, tá? E é isso que nós vamos falar aqui, e a CIA ratifica isso também. E eu já fiz aqui um vídeo comprovando, inclusive, de ateus apedeutas, né? Ateus apedeutas aqui, que nós rimos bastante. Vamos lá. Back before Bob and Rowan, we had astral projection. Those people doing astral projection all had silver cords connecting their outer body to their body. And if you have read back in the old literature, you know that there's always silver cord. How come there aren't any silver cords? What happened to silver cords these days? You know, Bob and Rowan didn't have any silver cord, and neither do most other people who get. Então ele está falando aí das projeções astrais, lá atrás, né, com o Monroe, tá? E essas pessoas criam metaforicamente a ideia de um cordão de prata, né? Que eles têm que ter um cordão de prata ligado ao corpo. Veja bem, é meio sem sentido, né? Você não precisa de cordão. Pensa comigo. Se você está com a sua consciência, esse corpo não existe. Pode até que você imagine que esse corpo exista, mas você está vamos dizer, num cenário transcendental, né? Não tem sentido de você ter um cordão, você viajar dimensões, tá? E esse cordão ligado a você. Chega a ser ridículo crer nisso. Aí eles alegam que quando esse cordão parte, perde a conexão com o corpo físico. Mas é aí que tá, não há corpo físico. Você não é um corpo que detém uma alma ou um espírito. Você é uma consciência que cria isso tudo, inclusive um avatar. Tá? É isso que eu falo que minhas décadas de espiritismo, eu levei anos para poder compreender e entender isso, né? E comprovar, inclusive empiricamente. Tá? Então, o que acontece? Assim como a Bíblia é um livro mal copiado, adulterado das antigas escrituras, particularmente as sumérias, tá? O espiritismo, que infelizmente de doutrina espiritólicos tornaram religião, que é aí que foi o maior mal disso, tu pegar uma coisa e botar religião nela, né? Religiosizar uma questão que não tem nada a ver com religião, e também trazer consigo as entranhas dos dogmas religiosos, particularmente o cristianismo. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, fazem muito paralelo, até mesmo a Gênese, né? Ou seja, o Pentateuco no geral, de Kardec, faz muito paralelo com o cristianismo. Cita Moisés, um ser, uma personalidade que nem existiu, arqueologicamente comprovado, e eu sei que também não existe, tá? Existiram outros seres, outros personagens que a igreja manipulou com as escrituras antigas, particularmente as sumérias, as tabuinhas, as tabuletas, né, de centenas de milhares de anos, muito antes da primeira Bíblia, e aí modificaram para manipulação das massas, tá? Mas isso é um papo para outro vídeo. Então o que acontece? Eles misturaram, fizeram uma gororoba lá, e aí o espiritismo
a doutrina espírita kardecista, que Kardec com certeza não queria isso, não era a ideia dele, pelo contrário, então fizeram ali todo, desculpa o termo chulo, uma cagada, e hoje o que você vê é um circo de horrores religioso e principalmente cristão no espiritismo, no modo geral, o espiritismo aqui no Brasil, mas particularmente o kardecista. Cabe lembrar que as minhas colocações dão a entender, até você que chega no nosso canal agora, não me conhece, que eu sou ateu. Não, eu não sou ateu. Eu creio num ser, não é, que você chama de Deus, né? Eu chamo de fonte divina, fonte criadora, gado, grande arquiteto do universo e até mesmo Deus, como você queira chamar. Eu sei que existe algo por trás das leis da física, que isso não ocorreu só por um acaso. O Big Bang não foi só um acaso. E o bóson de Higgs comprova, ratifica isso, não é? A verdadeira ciência, a maior das ciências, é a ciência espiritual. As pessoas têm que parar de querer separar religião e espiritualidade, né? Não, só existe espiritualidade e essa espiritualidade é a única e verdadeira ciência, porque sem ela você vai continuar com a física newtoniana, te atrasando por séculos, te limitando, colocando muros e véus nos seus olhos, tá? Além de outras crenças limitantes e dogmas que existem por aí. A física newtoniana tem a sua importância, tem a sua relevância, mas comparado com a física quântica, a mecânica quântica, é como se você estivesse entrando no jardim de infância para aprender a se alfabetizar, é a física newtoniana, aqui. E depois você tem que ser PhD nível 4, grau 4, para você chegar à física quântica. O bóson de Higgs é quântico, não é? O mundo é quântico, os átomos, e você é feito de átomo, assim como tudo no universo, é quântico. Então, cabe você começar a ter uma nova reflexão, refletir sobre essas coisas e liberar um pouco o materialismo. Porque, não vou nem dizer religiosos ou cristãos do modo geral, mas a pior coisa que tem é um espírita materialista. Ou seja, é o paradoxo do paradoxo. E é o que mais tem no kardecismo. Quando é para falar de coisas que eles chamam de erraticidade, na erraticidade, eles são imateriais. Mas quando coisas que convêm ao que eles querem que sejam, aí eles são cristãos, não é? E dogmáticos e materialistas. Não é? Então, 2 pesos e 2 medidas. É complicado. Vamos lá. Out of body and venture around a larger reality. The silver cord was a metaphor. Só um pouquinho, cabe lembrar que não são todos os kardecistas, eu não estou aqui dizendo 100%, mas a maioria. A belief they had that if the out of body, the soul, if you will, left the body would die. It needed that connection or the body would just kind of crumple up and go away. O que eu já te dei um spoiler, né? Eles têm a ideia, a crença limitante, essa coisa do cordão de prata, na verdade, é a crença limitante que você, nessa realidade tridimensional tem, e é o medo que se tem de você se desligar do corpo. Automaticamente, a sua consciência projeta, né? Ela imprime essa ideia de cordão de prata. Ele não existe, na verdade é uma ilusão. Ele está ali, não é que ele não existe, você até o vê, mas na verdade aquilo tudo é uma ilusão, não é real. Tá? Então, é o que ele fala ali, ele vai falar ali, que tudo que você vê, você pensa que é real, mas na verdade isso é uma projeção, é um mundo holográfico. Assim como o Dr. James, não é? Também, que já comprovou que o nosso mundo, ele é o que rege o universo, são códigos, códigos tipo 010101, códigos de programação. E esses códigos são códigos muito similares aos códigos de internet, do Google, ou seja, o que roda, faz gerar a internet. É o mesmo código. Mais uma ratificação de tantas outras recentes da física quântica que mostra que nós vivemos numa programação. Então, se você se disser espírita, querer pensar além matéria, mas não levar em consideração a ciência, que era o que mais Kardec pregava, não é? Usar a filosofia, uma ordem iniciática, que é o espiritismo kardecista, juntamente com a filosofia, mas uma filosofia, não a filosofia dos gregos, no modo geral, ou a filosofia retrógrada e materialista, do modo geral, não todos, mas do modo geral, mas uma filosofia que eu falo da metafísica, a verdadeira filosofia. Essa é a filosofia das filosofias. Assim como a física newtoniana, ela tem sua relevância, sua importância, mas ela é antiquada, retrógrada e tem nos atrasado séculos, é também a filosofia dos gregos que, por sinal, não criaram nada, não inventaram nada. São, na verdade, verdadeiros plagiadores
plagiadores das antigas escolas de mistério do Antigo Egito, que se chama terra de Kemet, terra de pretos, ou seja, não é a terra que é preta, de gente negra, cor de pele negra, tá? Então, assim como Yeshua, que você conhece como Jesus, outro também iniciado na escola de mistério. Onde o que você acha, é um dos locais que ele esteve, onde que você acha que a igreja, não é? Ocultou de você esse gap dos 12 aos 32, 33 anos de Yeshua. Ele estava só brincando de, sei lá, olhando para o céu esse período todo? Onde é que ele estava? Ninguém nunca, vou dizer que não sabe, né? Mas se você pesquisar a fundo, estudar mesmo, você vai saber como eu sei. E as escolas de mistério é um dos locais que ele esteve. Inclusive, tem provas arqueológicas na igreja copta do Cairo, onde ele, Maria, sua mãe, até então uma sacerdotisa, não ignorante como todo mundo quer colocar, né, ficaram ali por muito tempo, beleza? Então, vamos seguir aqui. Well, they had to have a silver cord to reflect that belief, like a diver needs an air hose. You know, it was the same sort of thing. That belief kind of diminished in our culture, so silver cords diminished, went away in our culture as well. See, just metaphors. A problem is... Ou seja, ele fala que isso tudo é uma questão de metáfora, tá? Ou seja, é uma imagem holográfica que a pessoa cria devido às suas crenças limitantes, porque quando você fala de além corpo, quando você fala o que eles chamam de, eles gostam de criar, o espiritismo criou várias palavras, né? Erraticidade, não sei o quê, vários termos, nomenclaturas para, né? Quando na verdade deveria ser uma linguagem muito simples para que todos tivessem entendimento. Isso me recorda na época da Inquisição, né, quase 1000 anos, 800 anos para ser mais exato, entre torturados e mortos pela Igreja Católica foram quase 80 milhões de pessoas. Tá? E o que eles falavam na época, e as missas eram todas elaboradas em latim. Tá? Hebraico no começo, depois um período de grego e latim predominou-se nos últimos séculos. E aí, para que ninguém entenda, né, para que você não descobrisse as contradições da Bíblia e que aquilo ali não passa de um gibi, né, comparado ao que as verdadeiras escrituras dizem, que de onde eles copiaram aquilo, manipularam, colocaram meias verdades e outras eles mudaram completamente e mudaram até, criaram o nome de personagens como Moisés, que nunca existiu, como Davi, que nunca existiu, como Abraão, que nunca existiu. Isso, provas arqueológicas, tá? Tudo que eu falo não é da minha cabeça, não. Tá bom? Eu já sabia que não, mas temos já provas arqueológicas ratificando tudo isso e atestando, beleza? Existiram outros personagens que tiveram uma autobiografia similar ao que a Bíblia tenta conotar, mas com uma fantasia de Peter Pan e Crônica de Nárnia em cima, e eles mudaram lá o nome dos personagens, etc, etc. Jesus, tanto é que nem existiu Jesus, não falo que Yeshua existiu, eu falo o nome Jesus. Uma prova disso que o nome Jesus é também uma criação da igreja, é porque a letra J, até recentemente, uns poucos séculos, não existia no hebraico. Então, se eu não tenho uma letra A ou B, não é? Ou letra X ou Y, melhor dizendo, num alfabeto, por que eu vou dar o nome a alguém se essa letra não tem nem como eu pronunciar ela, já que ela não existe? Mas eu criei algo parecido para facilitar a pronúncia. Não existe isso. Entendeu? Então as pessoas têm que passar a estudar mais, entender mais a Bíblia e ver que aquilo tudo ali perde valor, é um documento viciado, uma peça viciada que perde seu valor. Tanto quem tenta em vão comprovar que existe um Deus por intermédio desse livro manipulado, assim como os ateus mesmo, ou quem não é ateu, que tenta comprovar o contrário, porque você está debatendo sobre um documento que é viciado, ou seja, que está manipulado. Então gera para ambos uma imbecilidade infinda, ok? Vamos lá. People who go out into the larger reality believe that what they see is what is there. What they see is their metaphor for the data they get. Ou seja, eles têm a crença de que o que eles veem quando eles estão em viagem astral e tem o cordão de prata é algo metafórico. O que eles creem é aquilo que o data center, ou seja, é uma programação, é tudo, mas existem responsáveis por isso. Então, responsáveis por isso existe como se fosse um backbone. Para quem não sabe o que é um backbone, é um computador central, onde através desse backbone é que tudo funciona, toda uma rede, tá? Então, esse backbone é o que permite você
criar essa holografia e imaginar que aquilo é real, como se fosse um jogo do The Sims, um RPG qualquer. Você tem o bonequinho anda naquele mundo, né? O bonequinho, ele tem consciência ou ele pensa que aquele mundo que ele se encontra é real, mas não é real. Tem casa, ele dirige carro, ele constrói casa, ele faz um monte de coisa, ele morre e ressuscita, é uma prova que não há morte, a morte é uma ilusão. Aí você com outras vidas ressuscita ele, se ele quebra um braço, uma perna, alguma coisa, ele sente uma dor ali na hora, mas depois você conserta, ele fica bom de novo, é a mesma coisa. E aí aquele bonequinho, para ele aquilo é real, mas quem é a consciência dele? Você não é aquele bonequinho, você não é aquele mundo e não faz parte daquele mundo, você é a consciência que cria aquele mundo. E quem é que cria, quem guia o bonequinho? Ó, você vai para a esquerda, ele bota aperta o botão para a esquerda, ele bota para frente, empurra o joystick ou o botão do controle para frente, para trás. Então, é você que guia o bonequinho. Então a sua consciência é que guia você. Você não é um corpo, volto a dizer, um espírito que detém um espírito ou uma alma ou qualquer coisa desse tipo. Você é uma consciência que cria isso tudo, inclusive esse avatar. Então você, quem é a consciência? É quem guia o bonequinho. É a consciência que diz o que você vai fazer, o que você não deve. Quando você imagina que é você que está fazendo. Lá dentro do jogo virtual, daquela realidade virtual, como ele falou, nós vivemos numa realidade virtual. Gente, eu sei que parece loucura, mas assim, infelizmente para muitos é a pura realidade. Se você quiser acreditar, não, creia ou não, né? É um direito que assiste a cada um, tá? Então, a sua consciência que cria, que não existe corpo, tudo isso aqui é uma holografia, tá? E, inclusive comprovado pela própria física quântica. Vamos lá. Different thing. We get metaphors. People see angels, saints, relatives. Uncle Fred comes back and talks to them. Ele diz que metaforicamente pessoas também quando estão lá ou desencarnam vê anjos, arcanjos, que são outra nomenclatura cristã criada pela igreja. Não existe anjos nem arcanjos, existem consciências, né, de determinadas dimensões que você classifica como anjos e arcanjos. Mas eles não são anjos e arcanjos, na verdade são versões de você mesmo, versões perfeitas, né, de outras realidades paralelas. Não é? Da onde que você acha que nos filmes os autores, os criadores tinham multiversos da ideia? Eles tiraram isso de onde? Multiverso. Da onde que você acha que eles tiram transferência de consciência no filme Avatar? Se você começar a pesquisar as tabuletas, não qualquer livrinho de alguém, de escritor, vá direto nas tabuletas, aprenda a traduzir a escrita cuneiforme, que é a primeira escrita, primeiro idioma do planeta, sem alteração, sem nada, original. E ali você vai ver que tudo que está na Bíblia, está tudo lá, não é? E outras coisas que não está na Bíblia também, que é claro, eles não colocariam se o fizessem, por exemplo, como o livro de Enoque, todo o Evangelho de Enoque, eles não vão colocar, senão você jamais seria subserviente a qualquer tipo de religião. Vamos lá. All this sort of thing, and you dress them up, you make them to suit your metaphor. Aí você vê, desculpa que eu parei, aí você vê parentes, anjos, parentes, esqueci de falar também, aí você vê que ele até brinca, o tio John, acho que ele falou tio João, né? Mas na verdade isso tudo é uma inteligência artificial que as forças, o que vocês chamam de anjos caídos na Bíblia e também o que a Gnose explicou, está lá para quem quiser aceitar e ver, entender, que são os arcontes. Para você ter ideia, a tecnologia espiritual e científica dessas consciências, você pode chamar como seres, é tão avançada, não é? Que é como se eles estivessem 1 milhão ou mais à frente a tecnologia deles comparada à nossa. Então eles conseguem transitar em qualquer estado de consciência, o que você chama de dimensão, nós estamos na terceira. Então, para eles transitarem na quinta a 11ª, é como se transitar aqui. Tá? E do contrário que diz o espiritismo kardecista, que quando um ser de luz ele tem que se regredir, que é uma luta para ele se materializar e entrar nessa densidade, de uma certa forma eles têm até razão. Mas dependendo da consciência, isso é tão comum, ele pegar a consciência dele e reencarnar num corpo, num avatar, eles criarem clones deles mesmos, não é? Até porque eles transferem consciência de corpo para corpo, não é? Eles não morrem nunca, isso para eles é comum, é como a gente trocar de roupa, colocar uma roupa íntima, né? No dia a dia, beleza? Uncle Fred, he's always wearing Uncle Fred, eu falei Uncle John, é tio Fred. That he always wore when you remembered him. So it's not that, he's been dead for 10 years and he hasn't changed his shirt. That's not it. It's just that's your metaphor for Uncle Fred. That's the way you see him. So that's the way you dress him. And when you see people that you don't know or know nothing about,
And again, people, that's whatever it is that you get data from, you interpret it as a people. How do you dress them? You put them in a robe, because a robe is, kind of nondescript. Ou seja, ele diz que você, quando vê pessoas que são conhecidas, às vezes a pessoa está com a mesma roupa que você a viu em algum momento na sua vida, ou a última vez que você ouviu, não importa, aí ele aparece, né? E que quando vos aparecem pessoas que você nunca viu, ele vai ver com um hobby ou com alguma roupa peculiar, porque a sua crença limitante faz com que você não consiga visualizar e não queira visualizar algo que se materialize na sua frente nu, né? Porque você tem um pudor, você tem ética, então é natural que nenhum ser vai aparecer nu na sua frente, né? Se você realmente não tem pudor, se você é uma pessoa que tem pudor, tem ética, né, moral acima de tudo, você vai ter, isso é normal, isso é metaforicamente, é o que o sistema, né, o backbone cria para você de acordo com as suas crenças limitantes. Se nós pegarmos aqui, vou narrar aqui uma cena muito interessante do Mellon Thomas em sua EQM, Experiência Quase Morte, que se você assistir a biografia, ler, entender, conhecer a biografia do Mellon Thomas, somente essa parte da EQM dele vale mais do que se juntar todos os livros kardecistas do planeta até hoje, não é? Só dele você vai ter muito mais conhecimento, vai aprender muito mais sobre a além-vida, sobre a erraticidade do que qualquer outro livro espírita. Faz um teste. Aqui no canal tem aqui a história dele, se você quiser assistir o que aconteceu. Então não vou dar um spoiler aqui, numa cena que ele estava com o seu eu superior, ou você pode chamar de anjo da guarda, como quiser, né? Então o que acontece? Ele foi levado ao que nós chamamos de fonte, o que você chama de Deus, com uma luz brilhante. Então ele começou a conversar com essa luz, tá? Uma vez que ele desencarnou, ele estava com um câncer terminal cerebral, morreu, o cidadão morreu 1h30, 90 minutos morto, clinicamente morto já, foi atestado, clínica 1h30 e retornou. E quando retornou curado, tá? Aí, segundo os médicos daqui do mundo, nosso mundo de remissão, né? Quando eles não conseguem explicar o que eles não sabem. Então, o que acontece? Num dado momento, ele fazendo as perguntas, não tinha aquele papo, você não entende, se perguntar, não está no seu tempo, aquelas papo furado de espiritista, kardecista, espiritólico, que diz que recebe espírito tal, não sei o que, aquela caô, dogó de ouro, tá? Porque eu desafio qualquer espírito de qualquer espírita aí, pode pedir o mais famoso, eu vou conversar com ele um pouco. Eu que estou aqui nesse mundo e não tenho a visão de que ele tem na erraticidade. E eu começar a questionar, quando eu começar a achar que ele vai dizer, não, você não compreenderia. Eu tenho um cérebro, sou uma cabeça pensante, compreenderia sim. Não está no tempo. Ou eu estou proibido de falar. História para boi dormir, não creio nisso. Tá? Se for esse papo furado, não é a consciência de luz que você pensa que é. Tá bom? Então o que acontece? Na verdade, como diz o espiritismo, cada um é um embusteiro, né? Mas para isso. Então eu desafio qualquer um aí, se você está vendo esse vídeo, você é espírita, a gente faz uma live, não é? Você conversa e vamos conversar. Sem problema, diplomaticamente, tá? Tudo na diplomacia. Usando a ciência unido à filosofia metafísica e a ciência realidade. Beleza? Então o que acontece? Voltando aqui, ele conversando com a fonte respondendo tudo que ele perguntava, tudo, não tinha nada desse papo furado. E aí ele notou que, de vez em quando, essa luz, ela se materializava em várias formas. Em Krishna, um deus indígena, um dos deuses hindus, né? Indígenas, da Índia, o que quer dizer, hindus, Buda, Jesus, dentre outros, tá? E aí, por que isso? Porque ele era ateu, o Mellon Thomas era ateu. E no final, nos últimos meses, 2, 3 meses que ele sabia que ele tinha, ele começou, por desespero, até para ver se realmente ele tinha alguma coisa, ele começou a se pegar à religião. Então ele começou a ler sobre o hinduísmo, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, ou seja, todas as principais 5 religiões do planeta, tá? Para ver se realmente ele se apegava. Acabou que ele lendo, ele não acreditava nada daquilo. Então ele criou uma crença limitante com base naquilo que ele tinha quando estava encarnado neste mundo. E quando então ele chegou lá, ele perguntou, mas por que você se transforma toda hora em Buda ou em a imagem de Jesus que se tem? De acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que você pensa, me imagina, eu me manifesto para você. Por isso que muitas pessoas falam, eu encontrei Jesus. Outras falam que encontrou Jesus na goiabeira, tá? Ele não encontrou Jesus. Aquilo é a crença limitante que faz com que a pessoa tem, que faz com que
a fonte ou um ser com uma consciência de luz, ela se materialize para facilitar a conversa e o diálogo, para trazer conforto àquela pessoa devido à sua crença limitante. Mas a fonte criadora, ela não tem forma, ela é energia. Tá? Então, é uma prova que o Mellon Thomas, quando ele narra isso, é muito interessante. Tá? Então, a gente tem que parar com essa coisa de a mesma coisa do cordão de prata, cordão de ouro, essa crença limitante que ao desligar-se do corpo você morre, você mesmo estando em a viagem astral, viagens fora do corpo, não é? Você acaba tendo esse medo, acaba gerando essa crença limitante e faz com que você projete, imprima isso na sua realidade holográfica, aquele cordão de prata. Mas esse cordão de prata é apenas uma ilusão, assim como esse mundo tridimensional onde nós vivemos. Tá? Tudo isso aqui é uma ilusão. Quando você está acordado, desperto como eu estou aqui falando nesse microfone agora, nós na verdade estamos sonhando. E quando você dorme, que aparecem os seus sonhos, aquele mundo, é que é a sua verdadeira realidade. Então começa a refletir sobre isso, é muito importante. Não creia em mim no que eu estou falando, busque, pesquise você mesmo, tá? Vamos ter mais vídeos aqui do Thomas Campbell e também da sua grande obra, uma das melhores obras, se não melhor obra, do que tange a metafísica e física quântica, né? Sobre ele, sobre a vida dele, um ex-físico ex-físico não, ele é físico, mas ex-funcionário da NASA e também do Centro de Inteligência na parte de informação do Exército Norte-Americano, tá? E uma pessoa também que, além de físico, não só físico newtoniano, mas quântico principalmente, e ajudava a projetar os foguetes, por exemplo, da NASA. Então, para que você tenha uma ideia de quem é Thomas Campbell, tá? E também o maior sumidade, ele e o Monroe, hoje Instituto Monroe, que Monroe já desencarnou, as maiores sumidades, nem monge tibetano consegue fazer viagem astral e visão remota como esses caras fazem, como ele fazia, como ele faz com certeza ainda. Então é isso aí, comenta aqui o que você acha, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se que qualquer crença religiosa ou qualquer tipo de dogma nada mais são que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.